Estamos no mês de dezembro e com ele, para muitas pessoas, vem também o aumento da ansiedade, um pouco mais de tristeza, de melancolia, mais irritabilidade, muito mais cansaço, enfim. O que é que nós podemos fazer para lidar melhor com as nossas emoções nesse período do ano? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, fique por aqui. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Thalita Fernandes, psicóloga, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as emoções que nos acompanham nesse período do ano. Dezembro é um mês que tem geralmente fechamento das empresas, planejamento de férias, confraternizações, Natal, Réveillon, enfim, um mês muito cheio. E aí, para muitas pessoas, lidar com essa demanda muito grande, fazer balanço interno, enfim, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo pode gerar uma série de sensações que não são muito agradáveis. No vídeo anterior a esse, o Thiago e eu falamos um pouco de quais fatores podem desencadear ansiedade, depressão, tristeza e esses sentimentos. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá, ok? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas orientações, algumas sugestões do que nós podemos fazer nesse período para a gente viver melhor essa época do ano, para a gente lidar melhor com as nossas próprias emoções. Então vamos conversar um pouquinho disso. Bem, a primeira sugestão que eu já vou deixar aqui é: tenha um bom planejamento e organização. Nós estamos falando que dezembro é um mês muito cheio e ele é um mês curto, nós temos poucos dias úteis nesse mês. Então, essa coisa que a gente tem do jeitinho brasileiro, que a gente deixa tudo para a última hora, mas dá certo. Ok, pode até dar certo, mas não é saudável. A gente fala dá certo, mas a qual custo? Ao custo de muita ansiedade, de muito estresse, de esquecer coisas, enfim. A ideia é, se for possível, antecipe muitas atividades, muitas tarefas, se organize da melhor maneira possível, faça lista, veja na sua lista quais são as prioridades, quais são as coisas que dá realmente para antecipar, quais vão ter que ficar lá mais em cima da hora. Vá se organizando, peça ajuda sempre que possível, não tente fazer tudo sozinho. Organização geralmente é um fator que diminui bastante o nosso nível de ansiedade. Bem, a minha segunda orientação aqui é: prepare-se para encontrar algumas pessoas nesse período do ano. O que isso quer dizer? Muitas vezes, nesse período de festividades, a gente acaba encontrando aquela pessoa que já nos magoou, que já teve alguma discussão e que a gente começa a ficar preocupado antecipadamente de como vai ser esse encontro. A ideia aqui, quando eu falo de se prepare para isso, é pensar acima de tudo como é que você quer que seja o seu comportamento, as suas ações perante essa pessoa. Precisamos lembrar sempre que o comportamento do outro a gente não tem controle, nesse a gente não pode mexer. O nosso foco tem que ser no nosso. A gente precisa pensar, refletir, se planejar adequadamente no sentido de como que eu quero que seja a minha atitude frente a ela. Muitas vezes vale a gente tentar responder para a gente mesmo a seguinte pergunta: ao estar numa reunião familiar, ou enfim, com várias pessoas, eu quero me conectar com as pessoas que eu amo, que eu gosto, ou eu quero apenas vencer um debate? Vale a pena a gente responder isso muitas vezes, porque pode nos ajudar a ter atitudes diferentes. Uma outra orientação é: tome cuidado com o sentimento de obrigações. Muitas vezes a gente não percebe muito, a gente não está muito atento às nossas emoções e ao que elas querem nos dizer. E aí a gente vai no automático, fazendo coisas, a gente só percebe que não está bem, que está desagradando. Se a gente conseguir fazer isso antecipadamente também, a gente já sabe identificar melhor quais situações não nos fazem bem, quais lugares, que tipo de reuniões, enfim, pode deixar a gente mais ansioso, mais triste. Se for possível, respeite isso.
Evite determinadas situações se você já sabe que isso não vai te fazer bem. Se não dá para evitar, porque muitas vezes isso acontece também, busque se respeitar de uma forma um pouquinho mais flexível. Por exemplo, você pode até ir a um local em que você sabe que vão ter pessoas que você vai encontrar, que você vai ficar mais ansioso, enfim. Mas você pode ficar menos tempo, você até vai, mas vai embora mais cedo. Ou em outra situação, você alterna o horário, vai onde não está tão um horário e um dia que não está tão cheio, enfim. Busque entender o que é que pode te fazer bem. Ou você pode evitar, ou pelo menos você pode se ajudar e flexibilizar um pouquinho nisso. Isso vale também, acho que já até vale fazer um adendo aqui, para as pessoas que tiveram perdas, né? Quem de nós nunca teve perdas na vida? De um ente querido, de um familiar, enfim. Nessa época do ano, há uma tendência de ficarmos com a tristeza, com a saudade um pouco mais intensificada. E aí, essa questão de se respeitar vale muito também. Às vezes, num período como esse, vale a pena tentar fazer uma atividade diferente, fazer uma viagem, por que não? Mudar um pouquinho a rota para facilitar até alguns sentimentos assentarem. Outro ponto aqui que eu quero destacar para ter muito cuidado, com o excesso de cobranças. Geralmente, nós temos a tendência de ser muito críticos severos de nós mesmos. E nessa época do ano, a gente faz muito aquele balanço geral, né? A gente faz um balanço desse fechamento de ciclo, do ciclo que está por vir. E nesse balanço geral, a tendência é ter muito rigor. A gente fica muito mais atento às metas que a gente não conseguiu cumprir, as coisas que ficaram para trás, as perdas que nós tivemos, enfim. Há uma lente de aumento para aquilo que a gente enxerga como negativo. E isso também desperta muitos sentimentos ruins na gente. Então, quando for fazer esse balanço, porque ele é importante sim, faça com um pouco mais de generosidade. Faça olhando um pouco mais para isso tudo, para você poder identificar o que ajudou, o que contribuiu para que determinada coisa não acontecesse, não fosse feito, o que você pode fazer diferente, quais vão ser suas próximas estratégias. Esse olhar e esse balanço geral, ele serve para isso, não para a gente ficar somente se culpando, enfim, numa relação muito negativa com a gente mesmo. Quero deixar aqui uma outra orientação, que é quase um pedido, na verdade. Para as pessoas que fazem tratamento nessa área de saúde mental, a gente costuma orientar muito para que as pessoas não interrompam o tratamento nesse período do ano. O que acontece é que muitas vezes, por variados motivos, principalmente as pessoas que fazem uso de medicações, acabam interrompendo isso. Seja porque, eu vou interromper entre o Natal e Ano Novo, porque aí eu me permito tomar bebida alcoólica. Às vezes porque a pessoa não se planejou adequadamente, acaba a medicação dela, e aí quando ela vai ver, o médico está de férias e ela não consegue agendar, fica sem. Às vezes tem pessoas que esquecem, vão viajar, enfim. A gente sai um pouco da rotina nesse período e há a tendência disso acontecer. Então a gente pede para que as pessoas também se organizem nesse sentido. Veja antes se você vai precisar marcar uma consulta com o seu médico, qual vai ser o período de férias, enfim, se organize nisso também, porque a gente sabe que muitas vezes essa interrupção, que parece muito ingênua, muito tranquila, pode trazer muitos prejuízos e fazer um tratamento voltar um pouquinho para trás, retroceder, enfim. Cuidado também nesse sentido, ok? Pessoal, por fim, o que eu quero deixar aqui é: não tenha em mente que tudo precisa ser resolvido nesse último mês. A gente costuma ter esse comportamento nessa época do ano. Não precisamos dar conta de tudo, resolver tudo. Nós precisamos sim ter uma boa organização e tentar fazer o máximo e o melhor possível. Vamos tentar fazer reflexões, ter mais consciência de nós mesmos, não no sentido da gente se punir, da gente ser mais generoso e tentar dar novos sentidos para essa época do ano, que pode ser muito positiva. Eu espero que esse vídeo possa auxiliar, que vocês possam passar esse período de uma maneira muito mais leve. E se você gostou do vídeo, deixa aqui a sua curtida, compartilhe com outras pessoas que você acredita que possam se beneficiar dessa informação.
e um bom mês de dezembro para todos nós!